Olá, continuando com nossas aulas de direito penal, em nossa última aula nós falamos dos crimes praticados contra a administração estrangeira previsto no artigo 337b ao 337d do Código Penal. Nesta aula de hoje nós iremos falar dos crimes contra a administração da justiça previsto no artigo 338 e da denunciação caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos ajudassem fazendo a sua inscrição no nosso canal, fazendo comentário, deixando seu like, que através dos comentários nós melhoramos o conteúdo da aula. Ficaria muito agradecido a todos aqueles que fizessem a sua inscrição. Iniciemos. Dos crimes contra a administração da justiça, que trata do reingresso do estrangeiro expulso, previsto no artigo 338 do Código Penal. Diz o artigo 338, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso, tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. O bem jurídico tutelado e protegido é a administração da justiça, especialmente pela moralidade e pela probidade das decisões jurisdicionais do Estado, isto é, o de apenas pretender proteger a eficácia da decisão expulsória do estrangeiro no sentido de garantir a autoridade, a eficiência do ato oficial que determinou a expulsão do estrangeiro, bem como em relação à paz pública e outros interesses que eventualmente possam ser postos em prejuízos pelos indesejáveis. Ou seja, devemos entender que pretende-se o legislador proteger a justiça em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo o que ela se referir, visando a atingir os fins que lhes são inerentes, e não apenas a atividade jurisdicional dos crimes que aqui considerados como fatos que não atentem apenas contra a instituição da justiça, mas também contra a função dela, atingindo-a no seu prestígio e eficácia, no seu prestígio, na sua eficácia, seus atributos, certo? Que eles são absolutamente indispensáveis. Tutela-se, enfim, aí a atuação e o desenvolvimento regular da instituição, protegendo-se contra ações que atentem contra a sua atividade, a sua autoridade, a sua moralidade, todas estas e aquelas que são inerentes ao Estado. O sujeito ativo do crime é somente o estrangeiro, regularmente expulso do país pela autoridade competente. E tratando-se, por conseguinte, de crime de mão própria, tá? Ele pode aí o nacional figurar como sujeito ativo, por meio do Instituto do Consumo Eventual de Pessoas. Tá? O nacional pode, eventualmente, por meio do Instituto, figurar, certo? No crime. O sujeito passivo é o Estado, através da sua administração pública, sendo mais especificamente a administração da justiça, que é diretamente a interessada em preservar o respeito e o cumprimento das decisões dos entes públicos e autoridades públicas. O núcleo do tipo penal é o verbo reingressar, que significa dizer entrar novamente, reentrar, ingressar de novo, certo? Elevando aí a conduta típica, certo? No exato momento em que
o expulso reingressa ao território nacional. O conceito de território nacional, em sentido jurídico, ele deve ser estendido como um âmbito espacial sujeito ao poder soberano do Estado. O território nacional, efetivamente irreal, ele compreende a superfície terrestre, solo e subsolo, as águas territoriais, as fluviais, lacustres e marítimas, o espaço aéreo, tá, correspondente à sua área territorial, e entende-se também ainda como sendo território nacional, por extensão ou flutuante, as embarcações e as aeronaves. Em sentido estrito, o território ele abrange o solo, o subsolo, seja ele contínuo e com limites reconhecidos, as águas e as plataformas continental e o respectivo espaço aéreo. Os pressupostos do crime de reingresso é que o Estado ele tem o direito e o poder de expulsar e manter expulso o estrangeiro que dele se faça merecedor. E para que ele possa assegurar tal poder, ele criminaliza e pune o reingresso no país estrangeiro do qual ele foi expulso. A referida expulsão não é uma pena, mas é uma medida preventiva de polícia que constitui uma medida administrativa adotada pelo Estado e com suporte político e também fundamentada no legítimo direito de defesa de soberania nacional. Por fim, devemos dizer que o cumprimento da pena ele não pode servir de pretexto ou desculpa para evitar a expulsão do estrangeiro, devendo aí prevalecer o interesse nacional. Tá? O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade de reingressar ao território brasileiro e que esteja ciente de que foi expulso e de que não pode estar, não pode mais retornar, tá? Devendo ter conhecimento de todos os elementos constitutivos do tipo penal, tá? Ou seja, o desconhecimento de algum desses elementos, como por exemplo, ignorando a existência, a formalidade ou expedição de decreto de expulsão, configura um erro de tipo e, neste caso, exclui o dolo. Não se exige, certo, qualquer elemento subjetivo especial do tipo, sendo inclusive irrelevante o motivo, e não há previsão de modalidade culposa, né? É sempre dolosa. A sua consumação se dá no momento e no lugar em que o estrangeiro expulso reingressa ao território nacional, tá? Mesmo que nele permaneça por pouco tempo, né? A tentativa ela é teoricamente admissível quando, por exemplo, se adota os procedimentos operacionais de ingresso junto às autoridades de fronteira e é surpreendido com uma situação irregular. Então, é admitida aí a tentativa, né? Tá? É um crime material, pois exige um resultado naturalístico para a sua consumação. É um crime próprio, pois exige uma qualidade ou condição especial do sujeito ser estrangeiro, né? É um crime formal e livre que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente. É um crime instantâneo, pois não há uma demora entre a ação e o resultado. O crime ele se consuma no exato momento em que o estrangeiro expulso reingressa ao território nacional. É um crime instantâneo, já falei, visto que ele tem efeitos permanentes pelo fato de que o crime se perdura enquanto o expulso permanecer em território nacional. É um crime unissubjetivo,
que pode ser praticado por um agente apenas, por subsistente, que em regra ele pode ser praticado com mais de um ato, certo? Admitindo aí, em consequência, o fracionamento em sua execução. A pena, ela é combinada isoladamente, que é de reclusão de 1 mês a 4 anos, sem prejuízo de uma nova expulsão após o cumprimento da pena. A ação penal é pública incondicionada e tem competência a Justiça Federal, conforme está previsto no artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. O sujeito ativo é o estrangeiro expulso e o passivo é a administração da justiça ou o próprio Estado. O tipo objetivo do crime é o de reingressar, ou seja, de entrar novamente no território onde foi expulso, tanto pode ser na parte terrestre, marítima, aérea, fluvial do território nacional. A ação é uma ação pública incondicionada de competência da Polícia Federal, conforme está previsto no 144, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, e seu julgamento e processamento, certo, é da Justiça Federal, artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Da denunciação caluniosa prevista no 339. A denunciação caluniosa foi objeto de 2 mudanças legislativas recentes. Houve a aprovação do crime de denúncia caluniosa eleitoral, que foi introduzida no Código Eleitoral pela Lei 13.834, de junho de 2019. Na sequência, a Lei 10.110, de dezembro de 2020, que alterou o artigo 339 do Código Penal, que vem a tratar do crime de denúncia caluniosa comum, do qual nós passaremos agora a analisar. Vejamos, o delito de denúncia caluniosa já está previsto no 339 do Código Penal e possui a seguinte estrutura. Vejamos. Dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe inocente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. No seu parágrafo 1º diz: a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. O parágrafo 2º diz que a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Com o advento da Lei 14.110, 18 de dezembro de 2020, apenas o caput do artigo 339 do Código Penal teve sua alteração alterada, com ampliação aí no seu âmbito de incriminação. Ou seja, o tipo simples, ele ficou com o seguinte conteúdo. Artigo 339, da causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, contra alguém imputando-lhe crime, infração ética disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente. Vejamos certas alterações. A conduta nuclear, ela foi mantida, consistindo em dar causa, que significa motivar, provocar, ocasionar, etc. A conduta incriminadora era dar causa à instauração de investigação policial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Atualmente a redação ela foi alterada, tendo havido a troca da expressão investigação policial pelo termo mais específico, inquérito policial, um IP, e procedimento investigatório, PIC. Além disso, foi excluído o termo investigação administrativa, com a inserção do termo processo administrativo disciplinar. Sobre a troca da expressão genérica, investigação policial, por suas espécies, ele é consistente no inquérito policial, via de regra, e a cargo da polícia judiciária.
e no procedimento investigatório criminal que é utilizado pelo Ministério Público em sua atividade investigativa. Deve-se aí também destacar que no caso de investigação pela polícia, o tipo ele não exigia a instauração do inquérito, mas sim se contentava com o início da investigação policial em virtude de falsa imputação de crime a alguém. Atualmente, existe mais que isso, pois é necessário a efetiva instauração do inquérito ou do procedimento investigatório. Antes, bastava qualquer diligência investigatória para se consumar o delito. Quanto ao termo investigação administrativa, parece que houve aí a troca por um termo menos amplo, já que procedimentos administrativos têm um significado mais restrito, né? Tá? O tipo atual, entretanto, ele exige que se dê causa à instauração do procedimento administrativo disciplinar, ainda que isso ele mereça uma maior discussão e possa trazer conclusões diferentes, a depender da definição dos termos, que a própria lei ela pode ter deixado mais restrita, e nesse ponto específico a conduta é tipificada. Em caso de o agente saber que aquele a quem acusa de crime é inocente, pode-se também concluir que é exigido atualmente o procedimento administrativo disciplinar, não bastando apenas a investigação preliminar. No caso, a representação, por ser um ato de improbidade administrativa contra alguém, que se sabe ser inocente, leva aí à instauração do inquérito civil, um procedimento administrativo disciplinar, ou uma própria ação de improbidade administrativa, havendo crime previsto no artigo 339 do CP. Quanto ao sujeito ativo, podemos dizer que por ser um crime comum, certo? De modo que autoridades que atuam na área criminal também podem praticar o delito, como delegados, promotores, procuradores e até mesmo magistrado, pode ser um sujeito ativo, né? O crime, ele é comum por não exigir qualquer qualidade específica do sujeito ativo. É ainda um crime instantâneo por se consumar em um dado instante de tempo. É um crime doloso sem previsão de modalidade culposa e também é um crime de ação penal pública. E por ser uma conduta fracionável, classifica-se como plurissubsistente e se admite a tentativa, né? Para a configuração do crime previsto no artigo 339 do Código Penal, é necessário que a denúncia falsa dê ensejo à deflagração de uma investigação, seja ela policial ou administrativa, ou de um processo judicial, de um inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra a pessoa alvo da imputação. A forma, existe aí a forma majorada, que é aquela que encontra-se previsto no parágrafo 1º do artigo 339, que prevê uma majorante da sexta parte da pena, caso o agente se sirva de anonimato ou de nome suposto. Também existe a forma minorada, que está lá previsto no parágrafo 2º do artigo 339, que traz uma minorante da pena, na qual ela determina a diminuição da pena pela metade, no caso de a imputação ser de prática de contravenção. Portanto, caso se trate de uma infração penal de menor gravidade, definida pelo legislador como contravenção penal, haverá uma causa de diminuição da pena. Tá? Vamos ficar por aqui, já demanda 20 minutos de aula,
para não ficar cansativo, certo? Vamos finalizar e em nossa próxima aula nós falaremos da comunicação falsa do crime ou contravenção prevista no artigo 340 do CP, da autoacusação falsa, prevista no 341 do CP, do falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 do CP. Todos eles previstos no título 10 dos crimes contra a administração pública, em seu capítulo 3º, que trata dos crimes contra a administração da justiça. Obrigado a todos, espero ter contribuído e contamos com todos vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.